Olá! Nessa videoaula falaremos sobre ativos intangíveis, dando ênfase a questões de amortização e também abordando o conceito e identificação do chamado goodwill e falando também sobre arrendamentos e receitas. Boa aula! No contexto dos ativos intangíveis, encontra-se o chamado fundo de comércio, também conhecido como goodwill. Goodwill pode ser qualificado como o montante de lucros futuros esperados acima da rentabilidade normal de uma empresa, medido pela diferença entre o valor da empresa e o seu patrimônio líquido avaliado a valores de mercado. Vamos contextualizar os ativos intangíveis, lembrando antes que ativos são benefícios econômicos ou fluxos de caixa em potencial que são controlados pela entidade. Ocorre que tais benefícios econômicos ou fluxos de caixa em potencial podem ser gerados tanto por recursos tangíveis como por intangíveis. Há ativos que carecem de substância, de existência corpórea, e esses são os intangíveis. Podem ser considerados intangíveis ativos como, por exemplo, os direitos de exploração de recursos naturais, tais como água, fontes naturais, reservas minerais, etc. Ainda que a água, os minerais e a vegetação sejam bens corpóreos, o que transaciona é o direito de exploração dos mesmos e é esse direito que gera fluxo de caixa potencial para a entidade que detém a possibilidade de exploração. Um exemplo comum de ativo intangível não identificável é o goodwill. A literatura moderna dá conta que goodwill pode ser descrito como a soma daqueles atributos intangíveis de um negócio que contribuem para o seu sucesso, tais como uma localização favorável, uma boa reputação, a habilidade e perícia dos seus empregados e gestores e sua relação duradoura com credores, fornecedores e clientes. Esses atributos intangíveis tomados em conjunto formam o goodwill. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, no seu pronunciamento número 15, Combinação de Negócios, define goodwill da seguinte forma: é um ativo que representa benefícios econômicos futuros resultantes dos ativos adquiridos em combinação de negócios, os quais não são individualmente identificados e separadamente reconhecidos. Assim, verifica-se que o goodwill é um ativo intangível que surge quando a entidade possui uma capacidade de gerar lucros superiores ao normal para o setor no qual atua por conta da sinergia de diversos ativos intangíveis que não podem ser isoladamente identificados. Apesar do conceito de goodwill poder ser razoavelmente definido, sua avaliação, ou melhor dizendo, valoração, não o é, justamente por causa da natureza vaga e da dificuldade de se chegar a um valor que seja verificável. Certamente, essa é a razão pela qual o goodwill somente é contabilizado quando resultante de uma aquisição na qual a porção adquirida é superior ao valor dos ativos e passivos líquidos avaliados aos seus respectivos valores de mercado. Para tentar atender à necessidade de valoração do goodwill, o CPC 15, em seu parágrafo 32, exige que esse intangível seja reconhecido nas demonstrações contábeis de empresa adquirente mediante a apuração da diferença entre o valor total pago por um negócio e o patrimônio líquido da entidade adquirida, composto apenas por ativos identificáveis e preliminarmente avaliados pelo seu valor justo. Além disso, o pronunciamento CPC 4, ativos intangíveis, não permite que goodwill que não tenha sido adquirido, ou seja, aquele gerado internamente, seja contabilizado. A norma IAS 17, International Accounting Standard, tem objetivo prescritivo tanto para arrendatários como para arrendadores, nas questões relativas às políticas contábeis apropriadas e à divulgação dessas políticas e das práticas contábeis das demonstrações financeiras. A norma diferencia o arrendamento em razão do risco inerente à operação, do ponto de vista do foco do risco, ou seja, se do arrendador ou do arrendatário. Por conta dessa diferenciação, surgem os dois elementos de classificação dos arrendamentos, quais sejam A, arrendamento financeiro ou B, arrendamento operacional. Existe um conjunto de circunstâncias que usualmente caracterizam com mais precisão um arrendamento financeiro, tanto para o arrendatário como para o arrendador. 1. A propriedade é transferida para o arrendatário ao final do contrato, caso exercida a respectiva opção de compra.
2. O arrendatário, então, possui uma opção de compra e por um preço simbólico. 3. O prazo do arrendamento corresponde à maior parte da vida útil econômica do bem arrendado. 4. O valor presente dos pagamentos mínimos sobre o arrendamento é equivalente ao valor justo do ativo arrendado. 5. O ativo arrendado é de natureza específica, de modo que seriam necessárias modificações importantes para o uso por outro arrendatário. Do ponto de vista contábil do arrendatário, o arrendamento financeiro deve ser reconhecido no balanço patrimonial mediante registro de um ativo e um passivo de valores iguais no início do arrendamento. A mensuração ocorre considerando o valor justo do ativo arrendado ou o valor presente dos pagamentos mínimos do contrato, entre os dois, o menor. Os pagamentos mínimos do arrendamento serão distribuídos entre o encargo financeiro e a redução do passivo pendente. O encargo financeiro será alocado a cada período durante o prazo do arrendamento, de modo a produzir uma taxa de juros periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo. Um arrendamento financeiro origina despesa de depreciação para ativos depreciáveis, bem como despesa financeira para cada período contábil. As políticas de depreciação para ativos arrendados depreciáveis serão consistentes para com aquelas relativas a ativos depreciáveis de propriedade da entidade e a depreciação reconhecida será calculada de acordo com a IAS 16. Na condição de arrendador, o reconhecimento dos ativos mantidos em um arrendamento financeiro será realizado em suas demonstrações como um recebível, em valor equivalente ao investimento líquido no arrendamento. O reconhecimento da receita financeira será baseado em um padrão que reflita uma taxa de retorno periódica, constante, sobre o investimento líquido do arrendador e no arrendamento financeiro. A norma internacional prevê ainda operações ou transações de venda e de retroarrendamento. Uma transação de venda e de retroarrendamento envolve a venda de um ativo seguida do arrendamento do mesmo ativo ao vendedor. As prestações do arrendamento e o preço de venda são geralmente interdependentes, pois são negociadas como um pacote. O tratamento contábil de uma transação de venda e de retroarrendamento depende do tipo de arrendamento envolvido, se financeiro ou se operacional. Essas operações são também conhecidas pela denominação de rearrendamento ou mais comercialmente como leaseback. No que tange ao pagamento das prestações previstas num arrendamento operacional, estas serão apropriadas pelo arrendatário normalmente como despesas pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. Os arrendadores, por sua vez, apresentarão nas demonstrações financeiras os ativos sujeitos aos arrendamentos operacionais de acordo com a natureza do ativo. A política de depreciação para ativos arrendados depreciáveis será consistente para com a política de depreciação normal do arrendador para ativos similares e a depreciação será calculada de acordo com a IAS 16 e 38. O IBRACON definiu receita de maneira convergente para com a IAS 18, ou seja, trata-se da entrada bruta de benefícios econômicos durante o período que ocorre no curso das atividades ordinárias de uma empresa, quando tais entradas resultarem aumento do patrimônio líquido, sendo excluídas aqueles aumentos decorrentes de contribuições dos proprietários, acionistas ou cotistas. No que se refere à IAS 18, há um aspecto importante quanto ao efetivo reconhecimento dessa receita. A norma internacional estabelece que seja reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e que possam ser mensurados de forma confiável. Diante disso, tornou-se imperioso que a norma viesse identificar as circunstâncias em que esses critérios serão atendidos e, portanto, a receita reconhecida. Nessa esteira, fornece orientação prática sobre a aplicação desses critérios. A IAS 18 estabelece que os critérios de reconhecimento das receitas sejam aplicados de modo individual para cada transação. Entretanto, há operações compostas que são subordinadas a uma única transação, como é o caso da venda de um produto cujo preço de venda inclua um valor identificável para a prestação de um serviço subsequente. Nesse caso,
O valor da venda do objeto receberá um reconhecimento associado à transferência de propriedade, enquanto a parte do preço correspondente ao serviço deverá ser diferida de modo a ser apropriada ou reconhecida como receita ao longo do período durante o qual o serviço é realizado. No tocante ao reconhecimento das receitas, há as operações de leaseback, nas quais uma entidade pode vender produtos e, ao mesmo tempo, celebrar um contrato separado para recomprar os produtos em uma data posterior, invalidando desse modo o efeito substantivo da transação. Nesse caso, as duas transações são tratadas em conjunto. Em casos como esses, os critérios de reconhecimento serão aplicados a duas ou mais transações diferentes, mas tomadas em conjunto, por estarem de tal forma associadas que o efetivo comercial não possa ser entendido sem se referir ao conjunto das transações, ao invés de uma de cada vez. O reconhecimento da receita derivada da venda de produtos ocorrerá quando as condições a seguir estiverem totalmente satisfeitas. A. A entidade tiver transferido ao comprador todos os riscos e benefícios significativos da propriedade dos produtos. B. A entidade não mantiver envolvimento gerencial contínuo em um nível geralmente associado à titularidade nem controle efetivo sobre os produtos vendidos. C. O valor da receita puder ser mensurado de forma confiável. D. For provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade. E E. Os custos incorridos ou a serem incorridos em relação à transação puderem ser mensurados de forma confiável. Nessa videoaula, podemos verificar alguns dos aspectos mais relevantes sobre o reconhecimento de um dos ativos intangíveis de maior complexidade no que se refere à identificação e valoração. Vimos também aspectos importantes relativos a operações de arrendamento mercantil, tanto das operações com características financeiras como aquelas com características operacionais. Por fim, começamos a verificar questões essenciais sobre o reconhecimento das receitas, assuntos de grande importância relacionados à legislação da profissão contábil, com observação do viés internacional. Nunca é demais relembrar que nossa abordagem é provocativa quanto ao interesse sobre o tema e que cabe a você aprofundar no assunto. Então, mãos à obra, bons estudos e até mais.